Vamos a ler a Bíblia em Atos, capítulo 9. Me disseram que a minha Bíblia é uma mala, mas é que eu comprei porque a letra era grande, gente. E depois disso, a idade chegou mais ainda. Ainda tenho que botar o óculos. Atos, capítulo 9. Vamos ler a parte do 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. O presbítero Israel me chamou para pregar terça-feira passada e eu não pude vir. Eu falei com ele que não poderia. E eu até estranhei, porque na quarta-feira eu estava andando na rua e Deus me deu essa palavra. Deus me deu exatamente em Atos capítulo 9, versículo 4, que fala: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu andando na rua e Deus falando comigo. E quando foi terça-feira, Deus trouxe novamente a mesma palavra, as mesmas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pregar exatamente o que Deus me deu em casa, o que Deus já me deu há uma semana. Quem era Paulo? Paulo, ele nasceu, era chamado de Paulo de Tarso, porque ele chamou numa cidade chamada Tarso, que hoje é a Turquia. Ele foi criado, era judeu, criado por uma família judia. Paulo era um cara rico. Então Paulo tinha acesso, ele foi criado por Gamaliel, aprendeu com Gamaliel. Eu gosto de trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, para a gente ter um bom entendimento. Resumindo, era filho de papai e mamãe, tinha acesso livre à faculdade, não precisava fazer Enem, entendeu? Quero essa é a mais cara, qual que é a melhor faculdade? Era Paulinho, como diz a minha irmã, nosso querido Paulinho. Ele tinha esse acesso e ele se apaixonou pela lei dos judeus, pela lei. Ele se interessou, trazendo para a nossa realidade, para a nossa cultura, para os dias de hoje, ele se apaixonou pelo velho evangelho. Que a nossa Bíblia não existia o novo evangelho, era só o velho. E ele começou, levando para a nossa realidade, para os dias de hoje, comer Bíblia. Quero saber mais de Deus. Quero conhecer Deus. E ele começou a comer Bíblia, porque ele queria saber muito de Deus. Só que dentro do entendimento, estudando com fariseus, Paulo, ele não tinha ainda tido um encontro com Deus. E quem não teve um encontro com Deus, persegue crente. E quem não teve encontro com Deus, segue crente. Paulo, ele era fariseu. Paulo, ele era doutor da lei. E Paulo começa agora a perseguir os judeus. E aqui no capítulo 9, a palavra fala que ele está ardendo em ira. E ele vai até o sumo sacerdote e ele pede cartas que autorizam ele a ir até Damasco prender os cristãos.
O que eu faço está dentro do querer de Deus. Você não. Porque eu só persigo se eu acho que eu sou de Deus e eu persigo o meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Na verdade, Paulo conhecia a letra, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Deus veio palestrando comigo sobre a gente buscar muito a presença do Senhor, mas eu tive um problema sério com um amigo meu que é pastor, homem de Deus toda a vida, e a única coisa que me restou, presbítero Bruno, foi orar por ele, porque ele tem tanta teologia, tanta letra, que para onde que ele vai parar para me ouvir? Uma semi-analfabeta que fala português errado, erra pra caramba. E aí a única coisa, e do nada, eu conversando com ele, eu consegui pronunciar algo. Eu falei assim, eu aprendi lá no meu curso, que para haver uma boa comunicação, na minha aula de português, eu preciso ouvir e falar. Então eu falo, e você fica quietinho ouvindo. Depois eu me calo e você fala. Aí eu posso dizer, língua portuguesa, curso, que houve uma comunicação. Se só eu falo, e na hora que você vai falar eu não escuto, não houve uma comunicação. E esse meu amigo, ele é assim. E hoje eu vi uma situação onde ele... Porque olha que coisa triste. Gente, vocês querem saber se é Deus falando, vocês façam o seguinte: Senhor, confirma para mim a palavra. Porque quando eu falei, Israel, que eu ia pregar, eu falei assim, a mesma palavra da semana passada, eu já preguei isso aí diversas vezes, confirma para mim a palavra. Aí vai eu para Bangu, a pé, né? Cheguei lá, cadê a identidade? Eu não, só com a identidade. Aí eu pensei, meu Deus, vou voltar de novo, já vim comigo 2 vezes, agora fui fazer compra, vou voltar à toa? Não. Entrei numa rua e encontrei outro líder. Um líder com alto cargo, mas que já me feriu muito. Inclusive, só não me bateu porque o Espírito Santo estava no meio de nós. E que uma vez, Deus me revelou que ele estava batendo na esposa. E como é que tu entrega para um cara que está aqui em cima, que ele não está ouvindo a voz de Deus? E eu encontrei ele na rua pregando. Só que o evangelho que ele estava pregando, conforme eu me escutando, estava todo distorcido. E eu me preocupei, porque aonde ele estava, havia uma multidão ouvindo o evangelho distorcido, de quem não está ouvindo a voz de Deus. A palavra que Deus me deu hoje, cuidado por onde você anda. Mas é a casa do Senhor. Você orou antes de ir visitar alguma igreja? Ou às vezes a gente vai visitar uma igreja e é sentado lá. Ou escuta alguma coisa que distorce. E a gente fala, na minha igreja fala assim, aqui está falando assim. Mas será que quem está pregando realmente está ouvindo a voz do Senhor? Está vivendo a voz do Senhor? A palavra fala que Paulo, ele agora está indo até Damasco, e a palavra fala que primeiro ele cai. E é sobre essa queda que Deus veio falando. Deus veio me falando que Deus já está falando, um tempão com algumas pessoas. Às vezes é com o filho nosso, às vezes é com o nosso marido, às vezes é com o membro da igreja, às vezes é com um tio, com um parente. Deus já está falando um tempão, Mas a pessoa está tão assim. Só que essa pessoa, Deus está falando, é de Deus. Porque Paulo era de Deus. Paulo, ele era um apaixonado por Deus. Mas ele não estava ouvindo que o que ele estava
estava agradando o Senhor. E é aí que está o problema. Porque ele estava ferindo pessoas. E quando Jesus se apresenta para ele, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo o povo de Deus. Mas tem uma palavra ao nosso respeito: ai de quem tocar no ungido do Senhor. Jesus, ele fala assim: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Aí os discípulos perguntam: quando foi, Senhor? Quando você não faz a alguém, você não está fazendo para Deus. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me vestiste. Ué, Senhor, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Quando você faz para alguém, você está fazendo para o Senhor. E Paulo está perseguindo o povo de Deus. A palavra fala que Paulo cai. E ali começa verdadeiramente um processo de transformação. Por quê? Porque Paulo é um homem de Deus. Nossos filhos são de Deus. Nosso marido é de Deus. Nossa família é de Deus. Mas Deus vai criar situações que vai dar a entender que Ele nos abandonou, que Ele não está ali, porque se chama processo de queda. A palavra fala que está indo lá a Paulo. Muitas pessoas pregam que ele caiu do cavalo, né? Mas tem que cair do alto. Como é? Vê a Luzia, a missionária Luzia, né? Estava subindo, caí. Como é que eu vou cair, né? Da minha própria altura, né? Então talvez esteja em outra coisa. Quando você viaja, ele viajou a cavalo. Mas a palavra fala só que ele caiu. E Paulo cai. Primeiro ele vê um resplendor. Porque Paulo está indo matar os discípulos. Mas quem é que está diante dele? Deus. Quem está no meio entre aquele que vai ser ferido e aquele que vai ferir? Deus. Mas a palavra fala que só ouviram a voz. Ninguém viu Deus. Mas para que Paulo visse Deus, foi necessário cegá-lo. Por quê? Porque Paulo já trabalhava para Deus. Paulo achava que estava vendo Deus. Então o que Deus precisava fazer? Cegá-lo. E quando Paulo fica cego, ele fica confuso. Peraí, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, por que tudo isso está me acontecendo? É porque Deus já está falando um tempão e não está ouvindo. A palavra fala, se eu não me engano, lá em Lucas 17, está perto de Jesus ser crucificado, morrer pela humanidade para nos salvar, por toda a humanidade, sem excluir ninguém, pelo morador de rua, pelo rico, pelo ladrão, pelo aquele que não rouba, morrer por todos, sem excluir ninguém, sem acepção de pessoas. Jesus vai morrer pelo macumbeiro, pelo aquele que é crente, pelo que é católico, vai morrer para salvar o mundo, toda a humanidade, está perto. Aí ele faz uma oração, se não me engano lá em Lucas 17 ele faz uma oração, ele fala: Deus, está aqui as ovelhas que tu me deste para cuidar, só uma se perdeu, mas já estava escrito que ela se perderia. Ou seja, fiz exatamente o que o Senhor mandou, eles estão aqui. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Jesus está curado. Jesus é a cura. Então ele está falando: quem cura, cura. Paulo agora, ele cai, ele fica cego. A cegueira, espiritualmente falando, na revelação da palavra de hoje, é uma situação que Deus cria na vida de uma pessoa, para que a pessoa venha a entender que ela não é o cara, ela é dependente de Deus, ela tem que ter respeito um pelos outros como irmão. Por quê?
Paulo é líder, mas agora Paulo não enxerga e Paulo precisa ser guiado pela mão. Meu Deus. Alguém precisa pegar na mão de Paulo e levá-lo aonde ele precisa ir. Ele agora está dependente do homem. Um cara que está acostumado a matar, um cara que está acostumado a liderar, agora ele é dependente do homem. Deus quebrando soberba, Deus quebrando orgulho. Por quê? Porque eu preciso levantar diferente. A palavra fala que Paulo vê o resplendor. Paulo primeiramente cai, logo em seguida ele ouve a voz de Deus. Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não tenta falar assim: não, mas eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo o povo aí da seita. Não, ele começa a entender em tudo que está acontecendo que ele precisa de mudança. Essa é a diferença do servo do Senhor. Quando o Espírito Santo começa a falar: para de xingar palavrão, porque eu quero que você falando em línguas, eu começo a mudar. Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ficar sensível à voz de Deus. E para que essa sensibilidade ela venha para a minha vida, eu preciso obedecer. Não adianta eu chegar na igreja e eu ouvir, né? É como se fosse uma escola aqui. Eu vou aprendendo, mas eu chego lá fora e faço tudo diferente do que eu ouvi. E Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus fala: olha, você vai e entra na cidade e espera. Aí Paulo levanta, alguém tem que pegar ele pela mão, e ele entra na cidade, ele senta e espera. 3 dias cego, esperando. Paulo agora está num processo de cura de caráter. Muitas vezes nós precisamos de uma cura no nosso ministério, uma cura na nossa família, uma cura no nosso casamento, uma cura física, uma cura espiritual. Paulo agora está no processo de espera, ele está tendo uma mudança de caráter. Mas talvez aparentemente a gente pense assim, nesse processo de cura, nesse processo de espera, não está acontecendo nada. Só que enquanto Paulo está ali, Deus está falando com o servo Ananias numa rua chamada Direita, providenciando a cura de Paulo. Por quê? Porque Paulo se levantou, ouviu a voz de Deus e fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ele entrou na cidade e ficou esperando. E enquanto ele fazia exatamente o que Deus queria, Ananias vinha com a cura. E Ananias Deus ainda tem que parar para palestrar com Ananias. Por quê? Porque Ananias era um dos que foi ferido por Paulo. Imagina uma coisa para quem gosta de intercessão, põe uma coisa no teu coração: intercessão é um ministério, tá, dona Edna? Meu nome é Márcia Maria da Conceição Cunha, tá? Põe fora pela minha vida. Intercessão, quando você começa a interceder por uma pessoa, dependendo de como essa pessoa está, essa pessoa vai te ferir. Essa pessoa do nada vai começar a implicar com a tua cara. Eu não sei quando vocês, né? Mas tipo assim, você é casado com um cara, começa a orar pelo teu marido, o marido parece que piora. Começa a orar pelo filho, o filho fica mais rebelde. É porque está surgindo efeito. Porque quem veio para matar, roubar e destruir está no meio de nós. Está sabendo que nós estamos em processo de cura. Paulo fica ali, Ananias recebe uma ordem, aí Ananias começa a conversar com Deus: Senhor, mas esse cara não. Tanta gente que o Senhor escolheu, o Senhor vai escolher logo esse cara. Será que o Senhor não sabe quem ele é? Então deixa eu te dizer quem ele é. Como se Deus precisasse que nós falássemos.
Aí Deus fala, não, ele é meu vaso escolhido. Mas por que é escolhido? Porque é obediente à palavra do Senhor. Esses dias eu estava orando e Deus, tem uns 15 dias, Deus me deu Mefibosete. E eu falando, Deus, se Mefibosete, havia uma promessa na vida dele, havia uma aliança entre Davi e Jonatas, né? De como Davi fosse rei, cuidar da família de Jonatas, então cuidar da filha de Mefibosete, por que Mefibosete ficou aleijado? E eu orando, aí um dia Deus foi e me deu revelação. Deus até levantou a babá para cuidar de Mefibosete, só que ela correu. Muitas vezes a gente quer, estava até falando isso, ajudar o Espírito Santo, né? E a gente fica muito... E eu guardei essa palavra no meu coração, porque quando Deus acabou de me dar a palavra, aconteceu uma situação, o que eu ia fazer? Sair correndo. Só escutei Deus falando, calma, devagar. E eu olhava no relógio, meu Deus, vou chegar atrasada, meu Deus de Deus, calma. Aí tá a pessoa querendo desabafar e eu disfarçando olhando no relógio, né? Tanta hora para ela me falar dos problemas dela. Não posso chegar atrasada. Só que quando eu cheguei atrasada, falaram assim, Márcia, ainda bem que tu chegou agora. Ou seja, eu não cheguei atrasada, eu cheguei no momento de Deus, eu cheguei no momento certo. O teu nome foi citado aqui e até agora ninguém entendeu. Porque no lugar eu preguei o Evangelho do Senhor e está incomodando. Então eu fui proibida de pregar o Evangelho naquele lugar, só que eu não estava lá para ouvir. E nesse dia eu não estava muito legal não, dona Rédia, sabe? Porque tem hora que você ganha tanta pedrada que se alguém fizer assim, eu estava desse jeito. Se eu chegasse lá, eu ia acabar chorando e envergonhar o Evangelho. Porque uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo é que quando, até falei essa semana, a menina estava falando, não, porque fulano, ciclano, betano, eu, opa. Falei, você tem que trabalhar com isso. Ela, como assim? Eu falei, a pessoa não pode te agredir e você agredir ela de volta. Por quê? Vai ser para sempre, vai ter sempre alguém te agredindo. Se o seu chefe mandar você trabalhar no Natal e no Ano Novo, né? Não, mandar você trabalhar no Natal, que é seu dia de folga, você sabe que ele está implicando com você, o que tu vai fazer? Pô, chefe, trabalhar no Natal, bota também no Ano Novo. E sorrir para ele. Porque o inimigo, ele fica furioso quando você está sorrindo. O inimigo, ele faz de tudo para te ver chorando. Não fica chorando para dar alegria para o inimigo, não. Chora. Tem muita gente querendo te ver sorrindo, chorando, aí tu tá, dá um sorriso. Confunde o inimigo com o teu sorriso, por dentro tu tá quebradinho. Aí tu vai pro quarto e chora. Depois levanta. Esses dias eu estava lembrando, Deus me trouxe a lembrança agora, que eu nunca choro na frente da minha família. Quer dizer, quando eu choro, a Diana já fala, tá orando, né? Que ela sabe que eu começo a orar e começo a me emocionar mas eu nunca choro. Aí eu estava lembrando de aos poucas situações que eu acabei chorando, Tati, na frente. E eu vi a minha família ficar de pé. Por quê? Porque não estão acostumadas com a Márcia que chora. Estão acostumadas com a Márcia que ganha pedrada, bota o som na maior altura e começa a dar glória a Deus, que lá na Vila Aliança escuta que me disseram, botando de lá. E louvando altão, que parece que minha vida é uma maravilha. Então quando eu chorei, eles levantaram e se preocuparam. Mas eu percebi que eu não podia chorar com eles, porque eles estavam olhando em mim a força. Muitas e muitas vezes eu vi a minha família fragilizada, a minha família querendo parar, a minha família querendo chutar o balde. Se eu ficasse fraca, eles ficariam mais fracos, porque eles estavam vendo em mim a força. E se a força enfraquece, todos que estão ao redor enfraquecem também. Paulo, ele cai,
Mas quando ele levanta disposto a uma mudança. Paulo, ele tinha uma decisão. Ele ouviu a voz de Deus, ele sabia o que tinha que fazer. Ele podia ficar sentado fazendo birra. Ele podia, em vez de entrar na cidade, ficar só na porta da cidade. Ele podia ir para outra cidade, mas não, ele preferiu levantar. Por quê? Eu vou levantar e vou obedecer ao Senhor porque eu quero uma resposta. Eu quero mudança. Aí nasce o Paulo que nós conhecemos. Profeta do Senhor. Um homem que precisava ser curado, que até conhecia a palavra, mas nunca tinha escutado a voz de Deus. Deus colocou no meu coração falar algo aqui que talvez até assuste um pouco vocês. Eu já estou encerrando. Mas eu preciso falar exatamente o que Deus mandou. Quem vê a pastora Márcia botando a mão e repreendendo o demônio, quem vê a pastora Márcia botando a mão, vendo os outros falando em línguas, né? Sendo usada por Deus, não conhece como a pastora Márcia chegou até aqui. A pastora Márcia, ela sofreu pedofilia aos 8 anos de idade, do melhor amigo da minha mãe. Eu tinha 8 anos, até uns 9 anos e pouco, ele abusou de mim. A pastora Márcia foi estuprada, que fala? Eu sempre inovo essa palavra, não sei se eu não consigo falar direito. Por 6 rapazes aos 12 anos de idade, porque no dia que minha mãe me deixou ir numa festa, já haviam lá se preparado na volta. E a pastora Márcia já foi traída diversas vezes, né? Vindo de uma vida sentimental que na verdade era uma vida de prostituição, porque eu não dava certo com ninguém. Se o cara gostasse de mim, eu não gostava do cara, né? E se fosse o contrário, então não ficava. Então eu traía, né? E eu era traída. Uma vez eu até falei com Jesus, eu falei assim: Senhor, tu nunca me ensinou, eu nunca aprendi a ser traída. Tu nunca me ensinou a ser traída, porque dói, ser traído dói. Aí Deus ainda falou comigo: eu também nunca aprendi. A gente não espera ser traída, a gente não espera ser ferida, a gente entra num relacionamento para ser amado. Aconteceu muito, minha vida parece um filme de terror. Mas um dia eu fiz igual Paulo, eu levantei. Aleluia. E eu falei: eu vou mudar essa história. Minha mãe só veio saber que eu sofri pedofilia quando eu já estava velha, quando eu já tinha filhos. Mas eu demorei a entender que eu só estava falando porque eu estava sendo curada. E pessoas curadas curam pessoas. E eu dava aula uma aula lá no curso, e uma das aulas era sobre pedofilia, ensinando os pais a proteger seus filhos, quais os sinais, né, que as crianças dão, que muitas vezes o pai não percebe, coisas que dá pra gente, o que falar com a criança, porque uma criança se proteger. Então, dando aula ali. Então, tinha sempre uma pessoa da igreja que estava sempre me acompanhando, da minha família, não é meus filhos não. E essa pessoa, um dia, ela subiu, no final ela falou: eu quero falar algo. E ela falou: eu sofri pedofilia. E eu pensei: gente, eu conheço essa pessoa, da minha família há anos, mas de aproximar, né? Aí eu entendi que de tanto ela ouvir eu falar, ela entrou no processo de cura. Quando eu consigo botar para fora aquilo que está me rasgando por dentro, é Jesus no processo de cura. Eu levantei e eu tomei uma decisão: eu não vou deixar o diabo destruir a minha história. Hoje eu sou casada, vai chegar quase meia-noite, por isso que está vendo na igreja.
Sou casada, tenho 3 filhos lindos, tenho minha casa, tenho minha vida. Mas por quê? Porque eu me levantei e eu falei, eu não vou deixar o diabo destruir a minha história. Eu preciso pegar todo esse processo de cura, onde Jesus vem falando. Uma coisa que eu aprendi é que se você tem que chorar, chore. Não fica guardando choro não, irmão. Só que chore aos pés de Deus que é melhor. Mas se tiver um amigo que dá para abraçar e chorar, chore. Menino, eu guardava o choro. Eu tô. Porque quando você chora, você vai chorar. Daqui a pouco você vai se sentir leve. É processo de cura. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Peça a Deus para lhe mostrar um amigo mais chegado que o irmão e fale, rasgue a sua alma, jogue para fora. Você não precisa pagar, não desmerecendo os psicólogos, mas você não precisa ficar pedindo a Deus que Deus jogue uma mala de dinheiro no céu para você pagar um psicólogo. Você precisa achar alguém, peça a Deus para te mostrar alguém que Deus vai lhe mostrar e rasgue a sua alma. Fale, ponha para fora. Finalizando, eu aprendi com a cicatriz da perna da Stephanie que é preciso devastar. Eu já falei isso, né? Tem que tirar toda aquela carne morta, podre, ver o sangue sair, para botar o remédio, para ver cura. Então vai doer, mas vai ficar sarado. Aleluia. A palavra que Deus me deu hoje fala sobre queda. Só que quem derrubou Paulo, quem fez Paulo cair não foi o diabo. Muitas vezes a gente pensa, olha o diabo. O diabo não tem autorização para estar botando a mão na gente, não, gente. Nós somos servos de Deus Altíssimo. Tem coisas na nossa vida que parece que Deus nos abandonou, mas não nos abandonou, não. Deus está nos fazendo cair para a gente se levantar diferente. Deus está levantando missionários, pregadores do Evangelho. Gente com autoridade para o diabo bater em retirada. Não apenas pessoas que sabem ler muito bem ou expor uma Bíblia, mas pessoas com autoridade na palavra. O diabo, ele sabe quem nós somos. O diabo, ele sabe para onde nós vamos. E o diabo sabe mais da gente do que nós, porque nós não sabemos quem seremos amanhã. Muitas vezes nós pensamos assim, eu tenho que saber ler legal, escrever ler legal para ser um grande pregador da palavra do Senhor. Você precisa comer a palavra. Quando você vem no culto, você ouve a palavra, você está comendo a palavra. Quando você lê a Bíblia, você está comendo a palavra. Quando você escuta o louvor, você está comendo a palavra. Você vai comendo a palavra, vai orando, vai obedecendo e vai se levantar alguém que é uma bomba, uma potência na mão de Deus para combater o inferno. Creia em Deus e será salvo tu e a tua casa.